Olá, bom dia! Hoje é o quinto dia do desafio dos 7 dias, os 7 passos da autodescoberta, e está sendo uma experiência incrível. O feedback que eu tenho recebido também tá sendo muito positivo. A gente está fazendo uma live no Instagram às 8 horas da manhã, todos os dias, com muitas pessoas ali engajando. Temos um grupo privado do WhatsApp. E o que eu quero falar para vocês hoje é sobre frequência. Quero que vocês entendam que cada emoção é uma estação de rádio, e cada estação de rádio tem uma frequência. E tem pessoas que vivem em certas zonas, né? Cada frequência, cada emoção tem uma frequência, e essas frequências elas habitam, né, em diferentes zonas. E eu vou separar aqui em 4 zonas para a gente poder entender de forma mais pedagógica como que funciona tudo isso. São conceitos, né, da física quântica, são conceitos também de vários estudos científicos, e é bem importante para a gente entender onde a gente permanece, onde a gente habita, onde a gente passa a maior parte do nosso tempo, em qual zona a gente habita mais. E isso vai determinar, muitas vezes, por que nós atraímos muitas pessoas ou situações tóxicas para as nossas vidas. E a primeira zona, eu quero que você imagine, por exemplo, uma pirâmide, assim como a pirâmide de Maslow, né? Maslow colocou lá, o psicólogo, ele colocou as necessidades, né, numa pirâmide, e a base da pirâmide são as necessidades fisiológicas, né? Comer, beber, fazer sexo e tal. E lá no topo da pirâmide ele colocou como autorrealização. Ou seja, todo ser humano ele está buscando de alguma forma essa autorrealização. Mas é uma pirâmide, então você vai subindo, né, ela vai funilando, vai ficando mais estreita, então menos pessoas vão alcançar aquele topo da pirâmide. Então eu quero que a gente pegue uma pirâmide agora e nós vamos dividir ela em 4 partes, sendo que a maior parte dela, mais de 50% dela, a gente vai chamar essa primeira zona de vitimização. Em cada zona dessa, você imagina a pirâmide, 50% dela, e ali uma zona de vitimização. Cada zona dessa possui várias emoções. Então, vamos entender uma coisa primeiramente. O que é uma emoção? Uma emoção é uma resposta reativa do nosso cérebro como um mecanismo de defesa. Então, por exemplo, você está no trânsito e de repente alguém, pum, encosta no seu carro. Você, desgraçado! Então você vai ser, né? A gente tem o nosso, existe uma coisa no cérebro que se chama amígdala, e a amígdala ela é responsável pelos nossos impulsos. Então muitas vezes, antes da gente usar a nossa razão e tal, a gente é levado ali pela impulsividade, a gente muitas vezes não sabe por quê. Essa reatividade ela é causada, né, por essa reação, a emoção, raiva, por exemplo, você ficou com raiva. É uma emoção, você não consegue controlar, por isso que tem uma guerra, né? É uma discussão enorme entre o pessoal, o profissional da saúde, psicólogo, e o pessoal de coaching que fica falando, controle suas emoções. Não, emoção não é uma coisa que você controla, é uma reação, uma resposta reativa. O que você pode controlar, no entanto, é o sentimento, porque o sentimento é um desdobramento, é uma interpretação dessa emoção. Então, uma raiva, por exemplo, bateram no seu carro, você ficou com raiva. Opa, peraí, vai lá no nosso vídeo 1, no primeiro dia, nós falamos sobre o poder do significado. Você atribui completamente um outro significado àquele fato. E aí o que acontece? Simplesmente uma batida, você vai ter a raiva, mas você não vai ter um sentimento de amargura para o resto do dia, da semana, para o resto da vida. Então o sentimento, né, que nós nutrimos, nós temos a capacidade de nutrir esse sentimento. E essa zona de vitimização, ela tem, né, ela pode ser medida inclusive por frequências, né, e cada emoção, cada sentimento, ela tem uma medição frequencial. Ou seja, se você sintonizar uma estação de rádio, ela tem lá 102 MHz, tá, né? E as emoções, elas são medidas em hertz. Então você pega a mais baixa, a mais séria, grave emoção, né? Ou até mesmo já é um sentimento, né? O desespero. O desespero que leva muitas pessoas a tirarem a própria vida. É uma frequência baixíssima, tipo 10 Hz. Enquanto que o amor, que está numa outra zona que a gente vai falar nesse vídeo ainda, gira em torno de 540 Hz. Então olha só a diferença de energia, de frequência, tá? E o que é frequência? A frequência é exatamente isso, essa medição, é a estação de rádio. E a vibração é a música, o conteúdo, né? O conteúdo. E o conteúdo pode ser representado aqui com
umas emoções que regem a sua vida. Então, geralmente as pessoas que estão nessa zona de vitimização, isso independe de posição sociocultural, de nível intelectual, não tem absolutamente nada a ver. A zona de vitimização é onde você é regido, ou a sua vida é regida por vários sentimentos do tipo vergonha, medo, rejeição, apatia, até mesmo desejo e orgulho. Então é uma zona onde as pessoas ficam, porque eu poderia ganhar mais. A pessoa ganha 20 mil. Ai, mas eu não estou feliz, eu queria ganhar mais. Ela está se vitimizando. Na realidade, ela não tem um mindset de abundância, apesar de ganhar dinheiro. Então, rejeição, reclamação. Porque a minha vida é assim. Olha lá o vídeo 1, se você não assistiu no YouTube, vai lá, o desafio, dia 1, desafio, o poder do significado. A gente está falando exatamente sobre o poder, né, a nossa capacidade neurobiológica de atribuir significado às coisas, aos fatos, às condições externas. Então você fica numa zona de vitimização onde você é vítima em tudo. A sua vida, ela pode ter dinheiro, você pode ser uma pessoa inteligente, vir de uma família humilde ou não, e você está numa zona de vitimização. Vitimização não é você só, eu sou a vítima. Não, a vitimização inconscientemente é onde você não consegue ser grato a nada, onde você não consegue se capacitar, se desenvolver como pessoa, como ser humano, evoluir como ser humano. E aí você fica numa zona que a maioria das pessoas fica e permanece, porque acaba sendo uma zona de conforto. Essa é uma zona que a gente precisa trabalhar, é uma zona que eu já habitei muito tempo, provavelmente durante 2 décadas, porque eu ficava, eu não consigo ser mais aquela pessoa que eu era quando eu era missionário lá atrás, então agora eu tenho que fazer outra coisa da minha vida, porque, sei lá, a religião me colocou uma ideia de que eu só poderia ser a minha melhor versão se eu tivesse sob uma bandeira ou se eu fosse um religioso, né? E você vai sendo bombardeado e você vai alimentando crenças que vieram através da sua cultura familiar, da sua comunidade, até mesmo da sociedade como um todo, e você vai alimentando essas crenças que nós vimos no vídeo também sobre a autoimagem, o dia 3, então vai lá. E a gente está aqui acumulando conhecimento, né? Então muitas pessoas vivem nessa zona apesar de terem dinheiro, ou até mesmo as pessoas... O que você explica? Uma pessoa que vive uma vida muito miserável, vamos dizer, muito pobre, mas que está sorrindo e está feliz e está sendo grato, ela está numa frequência acima daquela que tem muitos recursos, mas não tem respeito dos filhos, está doente, entendeu? Não tem tempo para nada, não tem capacidade de amar ou receber amor, né? Não explora isso, então vive numa zona de vitimização. E a gente tem também, depois dessa zona de vitimização, a coisa vai começando a evoluir e a gente entra numa zona de capacitação, onde as emoções e sentimentos são outros, são do tipo, uma neutralidade, uma disposição, a pessoa quer se capacitar, ela quer entender o que está acontecendo. Então se você está assistindo esse vídeo, provavelmente você está entrando, porque as pessoas, elas não ficam, né, todo o tempo. Tem pessoas que estão na zona de vitimização e já estão num nível tão baixo de frequência, num nível que estão chegando ao desespero. É muito mais difícil você resgatar. Então, são pessoas que precisam muitas vezes de intervenções médicas ou hospitalares, medicamentosas, ou de uma terapia muito mais forte. Mas o que acontece é a metáfora do sapinho. Se você coloca um sapinho numa água morninha, ele fica lá todo gostosinho e tal, você aquece, bota essa bacia de água com o sapinho num fogo bem brando e vai aumentando o fogo, ele morre, a água entra em ebulição, ele morre, porque ele não sai dessa água morna, ela vai esquentando. A zona de conforto é exatamente isso, você vai caindo, entra no desejo, no orgulho, na zona de vitimização, e de repente você está na tristeza, está na apatia, você não vai percebendo, daqui a pouco a água já te matou, ela já fervilhou, já entrou em ebulição e o sapo morreu, né? É exatamente isso que acontece com a nossa vida. Então não deixe chegar nesse estágio, não deixe. E mesmo assim, se você está numa zona, numa frequência de desespero, é muito difícil você atrair coisas boas para a sua vida, porque você já fala, você já se autoafirma, a minha vida é uma merda, a minha vida é uma merda, a sua vida vai continuar uma merda. Então essa é a zona de capacitação. Depois da zona de capacitação é o que a gente busca realmente, o que todo ser humano deveria buscar, que é a aceitação de quem você é, da sua própria luz, aumentar a sua capacidade de amar, de ver a beleza da vida, e aí você começa a entrar em níveis de frequência e vibrações muito mais altas, onde você vai começar a atrair a abundância e pessoas também abundantes para a sua vida. A toxicidade, ela some, né? Não quer dizer que você nunca vai voltar na zona de vitimização, porque somos seres humanos, mas você não permanece lá. A diferença entre eu, você ou outras pessoas é que a gente não permanece nessa zona de vitimização, a gente sai. E a zona de aceitação, onde você encontra o amor. E existe ainda uma última,
que é a iluminação. É você encontrar a paz em tudo que você faz. Se você se encontra e se você permanece numa zona de tristeza, de apatia, de melancolia, ou de desejo, ou de orgulho, significa que você está oscilando em frequências muito baixas. Cada sentimento, cada emoção, ela pode ser mensurada. Você pega o desespero, 10 Hz é muito baixo, é a menor frequência que um ser humano alcança. Em contrapartida, você tem o amor, que pode chegar a 540 Hz, a paz, 600 Hz. Então, nesse ambiente é quando você nota, por exemplo, pessoas que você olha e você vê algo diferente e você quer prestar atenção, você quer estar perto dessas pessoas. Em contrapartida, existem pessoas tóxicas que você percebe que ela está trazendo negatividade para a sua vida, para você, e muitas vezes você se vê em torno de várias pessoas assim e você não sabe, porque também você está numa zona de vitimização sem você perceber. Eu dei o exemplo em um treinamento, por exemplo, de pessoas que ela podem estar ganhando muito bem, é muito mais do que ela precisa. Por exemplo, estou ganhando 20 mil reais. E ela está nutrindo um sentimento de que aquilo, não, ela quer mais, mas não porque ela sente que ela pode ou merece ou é capaz, não, é porque ela precisa consumir mais, ela está sendo direcionada para outras coisas. E ela está numa zona de vitimização porque ela sente a escassez apesar de ter as condições. Então isso reflete em outras áreas da vida. Muitas vezes a pessoa tem dinheiro, mas é infeliz no relacionamento porque ela vive numa zona de vitimização mesmo tendo uma abundância financeira. Ela não consegue ser grata. E quando as pessoas não são gratas, você não consegue ativar, essas pessoas não conseguem ativar através da gratidão, de um comportamento de gratidão, elas não conseguem ativar frequências maiores, né? De neutralidade, de disposição de aprender, de aceitação da sua própria autoimagem, de quem ela é, do seu passado, das dores do passado e como ressignificar isso. Você perde clareza, você perde motivação. Então, ficar nessa zona de vitimização é um perigo, mas a maioria das pessoas permanece porque elas se acostumam como sapinho, se acostumam numa bacia de água que vai sendo aquecida até fervilhar, entrar em ebulição e ele morrer nessa bacia. Se você joga um sapo numa água fervendo, ele vai pular, ele vai tentar sobreviver. Então é isso, se você se sente incomodado, significa que esse vídeo está tendo um impacto na sua vida, significa que o desafio dos 7 dias está tendo um impacto na sua vida, assim como teve na minha. Eu vivi nessa zona de vitimização durante anos, mesmo sendo uma pessoa inteligente, capaz, né? Eu não me via, as minhas crenças me limitavam muito, eu não entendia, e por conta das crenças eu permanecia numa zona de vitimização, ou seja, eu não atraía, eu só atraía escassez. Se eu vivo na escassez, no meu mindset, um mindset de escassez, né? Um mindset pobre, eu vou atrair isso para a minha vida e vou permanecer, e vou continuar reclamando, e vou continuar me vitimizando, e vou continuar na merda. É isso que acontece. Então eu quero tirar você, eu quero chacoalhar você, eu quero tirar você da zona de conforto. Então para isso eu estou criando algo que faz parte da minha vida e é muito maior do que a minha própria vida, que é a Just Be Academy. É a Academia do Ser, é trabalhar o ser, porque se nós conseguirmos trabalhar o ser, o fazer e o ter será consequência disso, porque você vai passar a viver uma verdade. Hoje eu vivo uma verdade, eu tenho muitas coisas para corrigir, mas todas as vezes que eu paro e avalio a minha vida e tudo que eu tenho passado de sacrifício nos últimos 2 anos, para mim é um aprendizado, é uma ressignificação de todas as minhas dores do passado. É você encontrar significado naquilo que você hoje poderia estar se arrependendo do que você fez lá atrás. Não, o que aconteceu lá atrás foi uma preparação para o dia de hoje. Então, não permanecer na zona de vitimização é a sua meta nessa pirâmide. Eu quero que você suba essa pirâmide. Se você faz parte da maioria que está na zona de vitimização, vá para a zona de capacitação. Quem está buscando melhoria, quem está buscando autoconhecimento, quem está buscando treinamento, quem está buscando mentoria, você entra num estágio de capacitação muito mais propício para que aquela chave vire a chave da autodescoberta, a chave que vai mudar a sua vida. A chave que vai mudar o seu destino. E aí você entra na zona de aceitação, de aceitar a vida como ela é, de atribuir os significados mais maravilhosos às condições externas e transformar a sua vida e, consequentemente, transformar o seu ambiente. Grandes pessoas, grandes figuras, né, fizeram isso da vida. E existe um último estágio, que é o estágio da iluminação, onde todo mundo, se nós avaliarmos de um ponto de vista filosófico, mas também teológico e mesmo científico, nós temos capacidade de transcender.
prazer. Por isso que eu não acredito que o mundo é só sofrimento, que você só está aqui para sofrer. Você vai passar por dores, porque a dor é como uma emoção. Ela é uma reatividade, ela é uma reação, é uma resposta, a um estímulo, a um fator que aconteceu. Pode comparar a dor, a emoção. É uma reação, você não controla, a dor está presente, mas o sofrimento você pode ressignificar, assim como os sentimentos ruins que você nutre. Se você nutre sentimentos ruins, esses sentimentos vão resumir a sua vida hoje e amanhã. Então preste bem atenção, porque nós temos a capacidade de transcender. O ser humano tem essa capacidade, você tem essa capacidade de sair onde você está, de sair dessa zona de conforto, que é uma zona de vitimização, e a gente se acomoda, assim como o sapinho se acomoda nessa água morna que queima ele, mata ele. Então levante-se, porque você nasceu para ser luz, todos nós, independente da intensidade dessa luz. Mas na escuridão, qualquer facho, é facho ou feixo, né? Qualquer feixo de luz, ele vira e ele ilumina uma extensão muito grande dessa escuridão. Então fique com Deus, faça parte desse desafio. Amanhã nós vamos falar sobre níveis de consciência para o maior despertar da nossa espiritualidade. Então fique comigo, fique ligado, curta aqui o canal, coloque aqui, clique nessa campainha para você ser notificado de novos vídeos e das novas séries. E da Just Be Academy também, que é essa nova startup de educação com foco em desenvolvimento pessoal e tecnologia. Então se você está aí buscando um formato educacional de autoeducação e transformacional, a Just Be, eu me inspirei em criar essa empresa, essa comunidade, essa tribo que vai mudar a realidade de muitas pessoas e tirar muitas pessoas dessa zona de vitimização e colocá-las numa zona de capacitação, de aceitação e, o mais importante, de iluminação. Fique com Deus.